Olá, boa tarde. 12h30 começa a primeira edição do jornal Câmara Notícia com a cobertura da primeira reunião ordinária desta legislatura. Nesta primeira sessão, como manda o regimento interno e a lei orgânica do município, o prefeito Jonas Donizete apresentou os desafios deste mandato. Mais do que seguir o que determina a lei, mas aproveitar a visita para desejar boa sorte aos reeleitos e aos novos vereadores, além da oportunidade de prestar contas à população. Fico muito honrado de comparecer perante ao Poder Legislativo. São pessoas que passaram pelo crivo das urnas, 33 vereadores que foram eleitos para representar o povo no Poder Legislativo, e eu venho fazer um balanço do que fizemos, porque há 4 anos era uma expectativa, né? Nós estávamos assumindo a cidade de Campinas. O presidente da Câmara, Rafa Zimbaldi, também falou da importância de receber o prefeito na primeira reunião ordinária dessa legislatura. Acho que é importante, né? A primeira sessão legislativa deste mandato, 2017 a 2020, o prefeito Jonas Donizete esteve aqui presente, representando aqui o Poder Executivo, né, o cargo mais alto da cidade, e falando um pouquinho da situação que está a cidade, de todos os projetos em andamento. Isso é importante até para situar o Poder Legislativo, né, daquilo que vem para frente. Eu acho que será um ano bastante importante, embora nós tenhamos aí uma crise política e uma crise econômica que assola o nosso país, e a crise econômica tem atingido, Gabriela, todos os municípios, inclusive Campinas, não tem sido diferente. Tivemos um ano de 2016 bastante difícil, o ano de 2017 também não está sendo diferente, né? Visto a arrecadação, a queda na arrecadação, do pagamento de impostos. Então é importante que o Poder Legislativo, o Poder Executivo esteja unido no sentido de buscar recursos junto ao governo estadual, ao governo federal, para trazer aqui para a nossa cidade, para investir em áreas prioritárias como saúde, educação, segurança pública, transporte público. Então é importante o papel do Poder Legislativo trabalhar em harmonia com o Poder Executivo. O prefeito também anunciou oficialmente o vereador Marcos Bernardelli como líder de governo para os próximos 2 anos. O vereador Marcos Bernardelli, do PSDB, foi designado líder de governo na Câmara de Campinas. O anúncio oficial foi feito pelo prefeito Jonas Donizete durante sua participação na primeira reunião ordinária no Legislativo de Campinas, na noite da quarta-feira, 1 de fevereiro. Para o vereador, que ocupou o cargo de líder de governo no último biênio, a situação agora é diferente. São desafios evidentemente novos, porque você ser vice-líder, você tem o suporte e o amparo do líder, que na época, no primeiro biênio foi o Rafa Zimbaldi e no segundo foi o vereador André Van Zuben. Mas eu quero crer que a familiaridade, já a convivência com a maioria dos vereadores, isso vai nos facilitar, inclusive também com a participação do vereador Zé Carlos, que tem uma grande experiência aqui na casa, na condição de vice-líder. Marcos Bernardelli falou sobre as pautas a serem discutidas no biênio que está começando, incluindo o plano diretor da cidade. Nós vamos exaurir toda a discussão, até mesmo antes de chegar na casa. É claro que quando aqui chegar, estaremos também pautando a discussão de cada vereador, mas eu acho que a situação do plano diretor já estará mais concretizada. Esse é um dos itens. Tem outras questões também que virão agora, que é a questão da legislação a respeito dos próprios comissionados. Nós não sabemos ainda o corpo dessa legislação, mas quando aqui chegar, vamos nos debruçar, exaurir a discussão com os líderes de todos os partidos, e o consenso, evidentemente, na maioria dos casos, eu tenho certeza, vai prevalecer. O vice-líder de governo também foi anunciado, como você viu na reportagem, é o vereador Zé Carlos. E na segunda edição do jornal você confere a entrevista com ele. E a sessão teve 10 projetos em pautas, 4 propostas foram aprovadas, 5 foram adiadas na discussão e um projeto foi retirado do pedido de urgência de votação. Antes da sessão, a vereadora Mariana Conte presidiu a primeira parte para discutir políticas públicas de combate à violência contra a mulher. A primeira parte lembrou da chacina que ocorreu na virada do ano na Vila Proust, em que 13 pessoas foram assassinadas, entre elas 9 mulheres, e também o assassinato de 2 mulheres na comunidade do Menino Chorão, na região do Campo Belo. Infelizmente, esse assassinato, o assassinato dessas mulheres, não ganhou repercussão
de mídia, tal como a chacina. Eu acho que isso é um dado e uma questão que deve ser levantada, de que, muitas vezes, o assassinato das mulheres, principalmente das mulheres negras e periféricas, fica na invisibilidade. E é importante que a gente traga à tona, que a gente traga para o debate público essa questão. O feminicídio é o assassinato da mulher devido à discriminação de gênero e o machismo. A discussão do tema busca alertar as mulheres sobre a violência, já que, muitas vezes, o parceiro ou uma pessoa próxima é o agressor. Para a vereadora, criar políticas públicas de combate à violência à mulher e ao machismo é uma forma de diminuir o índice de criminalidade. Que a violência contra a mulher é um problema social, que o feminicídio é um problema social, foi reconhecido na legislação em 2015 e que é fundamental o reconhecimento por parte do poder público de que o que nós vivemos aqui na cidade de Campinas foi feminicídio e que isso exige políticas específicas da cidade para lidar com esse crime, que é um crime previsível e que poderia ser evitado e que, infelizmente, vitimiza muitas mulheres. O movimento Nenhuma Menos aproveitou a primeira parte para ler um manifesto de repúdio ao feminicídio e em defesa da discussão de gênero nas escolas. Esses crimes são reais e tem nome, é feminicídio. Um crime hediondo que vem aumentando assustadoramente, sobretudo entre as mulheres negras. Um crime nutrido pelo ódio às mulheres, um ódio produzido socialmente, na família e na escola. Produzido quando deixamos de ensinar às crianças e jovens que milhares de mulheres fizeram história e lutaram contra a opressão. Além de representantes dos movimentos sociais e feministas, participaram da reunião presidida pela vereadora Mariana Conte, os parlamentares Marcos Bernardelli, Rubens Gás e Rodrigo da Farmadic. E no final da sessão, nós conversamos com o vereador Permínio Monteiro. Ele e o vereador Carmo Luiz protocolaram um projeto de lei que pede a criação de áreas destinadas ao lazer junto com animais. Essas praças seriam chamadas de pracão. O objetivo desse projeto é conceder o lazer para as pessoas que têm animais, cães, e não tem um local específico para estar levando para praticar um lazer juntamente com seus animais. Existe uma preocupação muito grande na cidade de Campinas referente a nesse sentido, que existe uma população habitacional vertical e as pessoas trabalham durante o dia, geralmente as pessoas têm um animalzinho preso no seu apartamento e quando chegam querem passear com eles. E não existe um local específico. E diante dessa preocupação, a gente está propondo esse projeto de lei que com certeza vai ser benéfico para quem tem os animais. E na segunda edição a gente traz mais informações desta primeira reunião ordinária do ano legislativo. Agora vamos às vagas de emprego, são pelo menos 29 postos de trabalho hoje no CEPAT. O CEPAT tem 29 vagas disponíveis nesta quinta-feira, são elas: analista de gestão, assistente de vendas, atendente de lanchonete, auxiliar de enfermagem do trabalho, coletor de lixo, conferente de carga e descarga, conferente técnico, cozinheiro geral, encarregado de expedição, lavadeiro, mecânico de empilhadeira, monitor de sistemas de segurança, motorista de caminhão, operador de caixa lotérica, repositor de mercadorias, técnico de manutenção e telefonista. Para concorrer a uma vaga, basta se dirigir a uma unidade do CEPAT com RG, CPF, carteira de trabalho e número do PIS. A unidade do centro fica na Avenida Campos Sales, 427. A do Ouro Verde, na Rua Armando Frederico Renganeschi, 197. E no Campo Grande, a unidade do CEPAT fica na Rua Manuel Machado Pereira, 902. E antes do esporte, tem dicas de música e espetáculos na agenda cultural. Vamos conferir. Olá, o Museu da Imagem e do Som de Campinas apresenta um ciclo cinematográfico durante o mês de fevereiro e terá como tema o Carnaval e alguns ícones do samba brasileiro. O Festival de Cinema começa nesta sexta. Mais detalhes na página do Miss Campinas. Estrelas Além do Tempo é a história incrível de Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson, brilhantes mulheres afro-americanas que trabalharam na NASA e foram os cérebros por trás de uma das maiores operações da história, o lançamento em órbita do astronauta John Glenn,
Uma conquista fantástica que restaurou a confiança dos Estados Unidos e mudou a corrida espacial. Quando um bem-sucedido executivo da publicidade de Nova York sofre uma grande tragédia, ele se isola de tudo. Enquanto seus preocupados amigos tentam desesperadamente se reconectar com ele, o executivo procura respostas do universo, escrevendo cartas para o amor, o tempo e a morte. Mas é somente quando suas ações trazem responsabilidades pessoais inesperadas que ele começa a entender como essas constantes se relacionam com uma história plenamente vivida, no filme Beleza Oculta. Estrelada por Natalie Portman, a produção Jack conta a história de Jacqueline Kennedy, que, inesperadamente viúva, lida com o trauma nos 4 dias posteriores ao assassinato de seu marido, o então presidente dos Estados Unidos, John Kennedy. O longa é dirigido por Pablo Larraín e tem entre os produtores Darren Aronofsky, de Cisne Negro. A companhia teatral Senarte abre inscrições para quem quiser participar das oficinas gratuitas de formação de elenco para o espetáculo A Paixão de Cristo. Os interessados devem se inscrever até o próximo domingo, dia 5. As oficinas incluem aulas de dança, figurinos, musicalidade, técnicas circenses e interpretação teatral. Mais detalhes pelo e-mail paixão17@ciasenarte.com.br ou diretamente na companhia, na Rua Maria Soares, 198, na Vila Industrial. Stablish não tem um talk show. Como o formato está em alta entre os humoristas, Eduardo Stablish tomou a liberdade de fazer um, no teatro, seu lugar preferido, do seu jeito, por conta própria, com o público, que poderá ajudar a montar o show de sua respectiva cidade, com pedidos, sugestões, dicas e informações antecipadamente através da internet. É nesta sexta e sábado às 21h e domingo às 19h no Teatro Iguatemi. A cantora de MPB e bossa nova, Laíde Costa, se apresenta nessa quinta no Sesc Campinas, com seu primeiro álbum autoral depois de 60 anos de carreira. Aqui uma amostra da história da cantora, em uma apresentação memorável. Essa é para os pequenos. O Galeria Shopping retoma o projeto Galeria Music durante o mês de fevereiro. Nesse sábado tem show do Jacaré Elvis, com a participação especial da boneca Abelhinha. Contação de histórias, muita interação com a plateia e brincadeiras com instrumentos musicais e sessão de fotos. É a partir das 5 da tarde e é de graça. Também no sábado tem show de Emicida, apresentando o repertório de seu mais recente trabalho sobre crianças, quadris, pesadelos e lições de casa. Na companhia do sempre presente DJ Niak, é garantia de um som pra lá de bom. Então segue aí com ele, Emicida. Pode crer, tamo construindo, suponho não. Creio medo, a mão em meio à escuridão. Pronto, aceitamos, nosso sorriso sereno hoje é o veneno. Olha só, tem muitas dicas legais para todas as idades e o melhor de tudo, muitas dicas sem custos. Valeu, Michael Bonissoni. Bom, é hora de falar do esporte. Boa tarde, Gabriel Castro. Não deu para o Guarani nessa segunda rodada, né? Boa tarde, Gabi. Boa tarde a você que nos acompanha. O Guarani perdeu para a equipe do Bragantino, fez um péssimo primeiro tempo, tomou 2 gols em 2 minutos, aos 36 do Adenilson e aos 37 do Anderson Ligeiro. Péssimo. Na etapa final melhorou um pouco, começou a atacar mais e aí chegou ao gol de honra na bola parada. O Fumagalli cruzou e o Brian Samudi de cabeça descontou. Com essa derrota, o Bugre caiu para a 9ª colocação. Lembrando que se classificam 4 equipes, mas ainda está tudo embolado. É começo de competição, só a segunda rodada. Bom, boa sorte para o Guarani, que volta a campo na próxima segunda-feira no Brinco de Ouro. Joga em casa às 8 horas da noite contra o São Caetano, que até agora está 100% na competição. Então vamos ver como o Guarani se sai. O São Caetano teve 2 jogos e 2 vitórias, né? Bom, agora vamos falar da Ponte Preta. Venda de ingressos para o duelo do domingo. Estreia no Paulistão, mas na Série A. Exatamente. Hoje pela manhã começou a venda de ingressos para a estreia da Macaca no Campeonato Paulista. Jogo que vai acontecer neste domingo, às 7 horas da noite, no Moisés Lucarelli, contra a Ferroviária. Os ingressos, R$30 a inteira, R$15 a meia entrada. A venda ocorre das 11 horas da manhã às 5 horas da tarde. Fim de semana movimentado e começo da semana também movimentado aqui em Campinas no futebol. Sim. Agora, com relação aos reforços, tem alguém chegando na Macaca? Por um acaso, a gente pode falar no Luiz Fabiano? Não podemos. A novela Luiz Fabiano continua. Ele ainda está na China, está enrolado lá, então
Quem chega na Macaca é o zagueiro Iago, vem do Corinthians. Ele fez a pré-temporada com o Timão lá nos Estados Unidos, voltou semana passada e desde então está negociando o empréstimo com a Ponte. O acordo é o seguinte: o Luca, atacante, já está aqui e o Iago, zagueiro, vem de empréstimo. O William Potker, atacante, vai para o Corinthians em definitivo e o Timão ainda vai dar uma quantia em dinheiro para a Macaca. O William Potker está quase virando uma novela também, né? Também. Se fica no campeonato ou se já vai para o Corinthians. Exatamente. E amanhã a gente traz aqui o provável time da Ponte que recebe a Ferroviária no domingo. Bom, neste fim de semana, como a gente disse ontem, vamos relembrar, tem torneio de jiu-jitsu em Campinas. É isso aí. Neste sábado, às 8 horas da manhã, na Arena Concórdia, teremos a terceira edição do maior evento de jiu-jitsu do interior paulista. É o Premium Cup Brazilian Jiu-Jitsu. Atualizando as informações, porque as inscrições para competir foram encerradas ontem. Nós teremos 120 equipes, mais de 1.200 atletas, mais de 50 cidades vão estar presentes aqui em Campinas. É um evento de graça, mas o público que quiser pode doar 1 quilo de alimento não perecível e aí vai ser doado para uma instituição de caridade. Não conhece o esporte, quer aprender um pouco mais, é uma ótima oportunidade. Jiu-jitsu aqui em Campinas, no Concórdia. Tá aí uma ótima dica, então. Bom, a gente se vê às 5 da tarde na segunda edição do Jornal Câmara Notícias com mais informações sobre a reunião ordinária de abertura desta legislatura. Até lá!